imposto de renda. Então, podemos dizer hoje que com 3 cliques nós fazemos uma destinação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa ferramenta, essa destinação sempre pôde ser feita, mas de uma maneira um pouco mais complexa. Agora, a partir desse ano, nós temos no ato da declaração, no programa do imposto de renda, a possibilidade da gente fazer a destinação de até 3% do imposto devido para esse Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tecnicamente falando, né, nós temos lá algumas abas, né, dentro do imposto de renda. E dentro lá da aba resumo da declaração, tem um item lá que é doações diretamente na declaração, ECA. Então clicou aí, vai abrir uma janela, você vai escolher Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibitinga, né, vai aparecer. Porque tem as cidades relacionadas? Isso, tem a cidade, você escolhe a unidade da Federação, São Paulo, vai aparecer Ibitinga, e nessa própria janela vai aparecer qual é o limite que você pode destinar sem se prejudicar, né? Porque, na verdade, esse dinheiro que você vai estar destinando aqui, você vai pagar de qualquer maneira. Ou tá? seja, é até 3% que é o teto máximo. Isso, do imposto calculado. Calculado, isso. Perfeitamente. E conta uma coisa pra gente, Sr. Celso, acho que é importante. Assim como qualquer pessoa física, eu acho que a gente pode falar por isso, às vezes a gente encontra dificuldades na utilização desta ferramenta. Então, o que acontece? Para eu poder utilizar deste recurso e destinar esses 3%, às vezes eu tenho que pedir orientação para o meu contador, porque afinal de contas ele é o profissional que, eu sempre digo, que constrói e confecciona o meu imposto de renda. Eu fico despreocupada, embora muitas pessoas hoje com acesso à internet tenham um facilitador, elas vão, de acordo com as planilhas aqui, vão acompanhando e, claro, finalizam e concluem o seu imposto de renda do ano vigente com muita tranquilidade. Mas eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade. Então, ou seja, meu contador, o contabilista responsável pela empresa, pela pessoa física, é um dos precursores que podem estar orientando as pessoas frente a essa questão. Sem dúvida nenhuma, o contador tem um papel primordial nessa destinação. Porque a grande maioria dos contribuintes utiliza do serviço de um contador para fazer o seu imposto de renda. Então, mas essa informação que nós estamos passando aqui é importante para que o contribuinte peça ao seu contador que faça essa destinação se for possível, né? Mas aqueles que mesmo fazem o seu próprio imposto de renda, ficou muito fácil, né? Agora nós não temos tantos problemas, que algumas pessoas disseram, olha, eu tive uma certa resistência, estava um pouco complexo na hora de acessar a ferramenta, com isso eu acabei não destinando nada. Eu concluí o imposto de renda, ele foi totalmente para o DAF, ou seja, para a União, no caso, que é essa retenção que ocorre. Hoje você faz esse clique aí, entra nessa janela, escolhe lá o valor que você quer destinar até aquele limite, não precisa ser todo o limite. Pode ser 2%, pode, 1% e não tem motivo para não destinar todo os 3%, mas eventualmente a pessoa pode não querer destinar tudo. O que é muito importante é o seguinte, você faz essa destinação, depois tem uma outra aba lá, que é a aba de imprimir, tem que imprimir o DARF dessa destinação, tá? E vai ter que pagar esse DARF. Então, se a pessoa tem imposto a pagar, ela vai ter 2 DARFs. Um que ela vai pagar, que vai para a União, né, que vai ao DARF que é o devido, normal, que é o normal. E o outro é um DARF também, só que vai estar o número da conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Automaticamente é desmembrado esse percentual que vai ser destinado ao Conselho. Exatamente. Este fundo, né, para a criança, dos direitos da criança e do adolescente que nós temos aqui, no qual o senhor preside. Mas uma coisa que é muito interessante, só para você ter uma ideia, quando a gente faz um cálculo redondo, a gente até exemplificou aqui, se você tem R$ 1.500, você poderá destinar, por exemplo, R$ 300 para as entidades de Ibitinga que serão aí administradas pelo Conselho. E os 1.200 restantes serão os devidos para o DAF, que será pago separadamente. Isso, o seu imposto de renda, o valor que você vai pagar continua o mesmo, né? A única coisa é que você vai pagar uma parte, destinar para o Fundo Municipal, ficar aqui na cidade, vai ser administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a outra parte vai para a União. Perfeitamente. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem 8 entidades que são cadastradas lá. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, são 9h15. Importante assunto você confere com a presença de Celso Domingues aqui no Revista da Manhã, que após alguns segundos de intervalo comercial, a gente termina a nossa conversa de hoje falando sobre as entidades de Ibitinga. Que é consultor de empresas na cidade, uma pessoa muito conhecida, né? Faz parte da loja maçônica
estrela de Ibitinga. Inclusive a gente conversou um pouquinho que no Matutino tivemos aí o pontapé inicial de divulgação da 20ª edição da Chopicanha deste ano, que acontece no próximo dia 11 de abril, no Clube de Campo Andresa. E é evidente que é um trabalho todo feito para uma ação social, destinando os recursos sempre para construções, ampliações, que favorece aí a doação a entidades municipais. E esse propósito desse trabalho individualmente, o senhor Celso realiza através da presidência, né, que ele está hoje liderando aí, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para isso, conversamos antes do intervalo aí sobre essa questão de você doar 3% do seu imposto de renda neste ano para as entidades do município. De que forma você pode fazer isso? Nós temos aí, já falamos sobre o desmembramento dos DAFs, onde você destina até 3%, que é o teto máximo, para o Conselho, né, no caso o Conselho Municipal, que estará aí distribuindo estes recursos. Então vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Municipal e as entidades que estão presentes em Ibitinga, que atuam e atendem centenas de crianças, o que faz um trabalho de inserção social, retirada dessas crianças das ruas até o próprio orfanato, que é um amparo integral de todas essas crianças. E quem pode falar melhor sobre isso é o nosso presidente, seu Celso. Está falando rapidamente sobre as funções do Conselho Municipal. Ele é um órgão deliberativo e controlador das ações do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem como competência formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo as prioridades e controlando as ações de execução. Esse conselho ele é formado por 10 membros, né, sendo 10 titulares e 10 suplentes, e estão representados nesse conselho 5 representantes governamentais, que seriam da Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Finanças e Secretaria de Administração. Então esses são os 5 membros efetivos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os outros 5 são representantes da sociedade civil, né, de entidades que estão envolvidas com a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nós temos hoje cadastrados lá 8 entidades, que são elas: a APAI, o SOS, que é o Serviço de Obras Sociais, o Projeto Criança Feliz, que é o orfanato, o CRIARTE, Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga, mais conhecida como Casa da Sopa, que tem alguns programas voltados para criança e adolescente, a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis, que é o Berçário Maria de Nazaré, a ASARI, que é a Associação de Artes de Ibitinga, e o Projeto Guri, que é uma entidade que é sediada em São Paulo, mas tem programas para criança e adolescente desenvolvidos aqui na cidade. Então, só para explicar como funciona, esse dinheiro que é destinado para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é direcionado para essas entidades mediante um projeto. Então, essas entidades apresentam um projeto, né, ou para pagar recursos humanos, ou para fazer alguma reforma, ou para material de consumo. Esse conselho aprova isso em reuniões. Tá? O nosso conselho se reúne toda a primeira terça-feira do mês, às 8 horas. Atualmente nós estamos nos reunindo lá na assistência social. Lá no Ou seja, aberto ao público, inclusive. Aberto ao público, inclusive. Tá? Então, toda primeira terça-feira, às 8 horas da manhã, nós deliberamos, entre outras coisas, essa destinação desse dinheiro que vai para o fundo, tá? Mediante projetos aprovados. Tá? Então, esse dinheiro, por exemplo, não pode ser usado para atender uma pessoa, né? Mesmo que tenha uma criança em dificuldade, nós não podemos ajudar uma criança, nós podemos liberar esse dinheiro mediante um plano de trabalho, um projeto. Muito bem. Então, basicamente, essa aí, bem resumidamente, é a função do nosso conselho. E voltando ao assunto lá, aonde vai esse dinheiro que é direcionado para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A proposta é a seguinte: de qualquer forma, nós não podemos deixar de pagar o nosso imposto de renda, o que é devido à União, não é mesmo, senhor Celso? E com isso, você pode estar realizando um trabalho voluntário, que é evidente que muitas pessoas não têm tempo, a vida é muito corrida, então falam, olha, eu não tenho como fazer a visita a um SOS, a conhecer o trabalho de um CRIAT, a desenvolver um trabalho como voluntário junto à Casa da Sopa. Ou seja, são propostas que muitas pessoas, enquanto cidadãos, não têm tempo para isso, né? E a gente tem aí pessoas iluminadas, o senhor, muitas pessoas que trabalham e contextualizam toda essa ação social que nós temos em Ibitinga. Mas, pensando no fato de você não poder contribuir, faça-o de forma involuntária, sem perceber. A gente tem, né, como obrigatoriedade,
né, concluir o seu imposto de renda 2015 e destinar 3% deste imposto de renda às entidades que serão administradas aí todos esses recursos pelo Conselho Municipal. Conversamos aí com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e convido a todos para os detalhes dessa informação, para você obter aí também as ferramentas e com planilhas de orientação. Nós temos a matéria agora postada em nosso portal Ternura FM, que traz aí todos os detalhes, né, de coisas, inclusive até que nós deixamos de falar aqui pelo tempo escasso que nós temos, seu Celso. Eu gostaria muito de agradecer o espaço que você está nos destinando aí, Daniela. E, para finalizar, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, o importante papel do contador. Então, aquele contribuinte que faz a sua declaração através de um contador, peça para ele ver a possibilidade dessa destinação. É muito simples, não precisa ficar com medo de cair na malha fina por causa de fazer essa destinação. O Conselho Municipal ele está totalmente legalizado, habilitado a fazer essa declaração aí. Então, não existe esse problema. Uma outra, para quem for fazer a própria declaração, duas informações importantes. Ela só é possível de fazer no formulário completo, que a gente fala que é por deduções legais, porque tem duas formas, deduções legais e o desconto simplificado. Então, no desconto simplificado não tem como fazer essa declaração. Então, para quem for fazer a própria declaração, só é possível no formulário completo. E importantíssimo, não esqueça de imprimir o DARF da destinação e enviar e pagar esse DARF. Ok? Agradeço muito o espaço aí. Na semana que vem a gente recebe, juntamente com o Celso Domingues, a presença do promotor da Vara, aliás, o promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude, o Dr. Eduardo Crespilho, que vai, eu falo que sempre mastigar um pouco mais sobre este assunto, uma vez que é uma campanha que o CCPR em parceria está realizando para promover esta iniciativa e trazer até você a oportunidade do conhecimento, como deduzir, como aplicar os seus 3% às entidades municipais. Então, na semana que vem, quinta-feira, a gente tem a presença aqui do promotor de Justiça de Bitinga falando novamente sobre esse assunto que vai até o dia 30 de abril, porque é a data final que encerram aí a conclusão do Imposto de Renda 2015. Obrigada, Celso.